amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois.
Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor. Sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O que é que cabe no seu coração? Cabe aquilo que não cabe na dispensa? Né? A banda mais bonita da cidade, música Oração, lindo clipe que agora vai fazer parte aqui do nosso cotidiano, ou seja, vai estar sempre abrindo o nosso programa Consciência Humana, que é, sim, um grande coração. Cabe muita coisa, cabe aquilo que não cabe na dispensa. Professor Wallace Veras, tem até dificuldade, viu? Tem dificuldade, não é complicado. Para falar. É porque a gente tem aquelas amizades antigas. Mas é normal. Professor, a gente vem aí entrevistando várias mulheres ao longo desses últimos programas, falando sobre essa questão da posição que a mulher ocupa na sociedade, como que as mulheres estão conquistando espaço, e até agora a gente só tinha entrevistado mulheres. E agora você vem aqui abrir essa discussão com a participação dos homens, ou seja, o homem também pode falar dessa questão do machismo e do feminismo. Como é que o professor Wallace vê essa questão da mulher na história? Bom, historicamente, quando a gente vê a evolução da participação feminina na sociedade, a gente identifica que, desde os momentos históricos iniciais, a mulher sempre ela foi subalterna ao homem, né? No período ali da formação das primeiras sociedades, as mulheres ainda montaram algumas sociedades matriarcais, mas essas sociedades matriarcais, infelizmente, não conseguiram resistir ao ímpeto das sociedades guerreiras que se desenvolveram. E aí a constância da história, a evolução do processo histórico, faz com que as mulheres elas sempre fiquem subalternas aos homens, e isso ela é ratificada pela religião, é ratificada pela própria conjuntura político-social, e que faz com que, em pleno século XXI, nós ainda tenhamos muito problema nessa relação homem-mulher, relação social, relação familiar, relação de trabalho, então qualquer momento, qualquer posição histórica que se perceba. Professor, quando você coloca, por exemplo, a questão das sociedades guerreiras, como elas vão se afirmando, e consequentemente o homem vai se afirmando como aquele que tem que comandar, que tem que dar ordem, né? Até porque ele vai exercitando justamente essa condição dentro das suas disputas, a mulher vai ocupando um outro espaço. Na visão do professor, do ponto de vista historiográfico, não teria como ter havido uma outra história, ou de fato era aquela e não tinha como você fugir disso? Bom, infelizmente, como a gente sempre fala na história, Léo, não dá para viver de si. São os acontecimentos, são as situações que ocorrem dentro do processo histórico que ditam a regra, que ditam a formação de toda uma organização temporal daquele momento histórico. Como eu estava lhe dizendo, né, a mulher ela tentou durante algum período, principalmente na formação das primeiras sociedades, ainda ter alguma voz, ainda ser ativa, ainda ter alguma participação mais efetiva, mas no momento que se solidifica o Estado, no momento que as instituições políticas e sociais elas se afirmam, o homem como o chefe guerreiro e utilizando principalmente a questão da força física, ele se estabelece, e esse estabelecimento físico, ele com o passar do tempo vai se transformando num estabelecimento social, num estabelecimento psicológico e que vai definindo as funções homem e mulher, ou seja, o homem ele vai ser o caçador, o homem ele vai ser o protetor, o homem ele vai ser aquele que vai manter a estrutura social, enquanto a mulher, a única responsabilidade dela é em casa. Então, essa estrutura que foi feita há milhares de anos atrás, infelizmente ela é ratificada pela própria formação e da identidade histórica. Por exemplo, quando a gente está terminando o período da Antiguidade, quando a gente tem a formação efetiva das grandes instituições religiosas, aqui sem designar nome para nenhuma, mas se você observar todas as instituições religiosas, elas também ratificam a funcionalidade da importância do homem. O homem como ser, como aquele que vai guiar, como o grande diretor de todo o processo. Enquanto a mulher obrigatoriamente tem que ficar submetida a isso. Quando você coloca essa situação, eu lembro até de uma conversa entre, né, um homem que teria chegado para São Tomás de Aquino e teria perguntado a ele por que um escravo poderia chegar a postos importantes na sociedade medieval e a mulher não poderia. E o Tomás de Aquino teria respondido que porque naquele momento, como era escravo, ele era inferior socialmente, enquanto que a mulher era inferior naturalmente. Então, ele,
ao deixar de ser escravo, resolveu o problema, mas ela não tinha como... A mulher não tinha. A questão do gênero já definiria a intelectualidade dela. Isso daí, lá na Grécia, nas sociedades clássicas, a gente já percebe claramente essa identidade e que nas sociedades posteriores são apenas ratificadas. Exatamente, professor. Ou seja, lá na Grécia Antiga você já tem, principalmente em Atenas, você já tem essa perspectiva. Ou seja, o escravo, ele tem um valor muito maior do que a mulher, tá? Isso é provado porque a maioria dos grandes líderes atenienses, você pode perceber que quem faz os discursos são os escravos. E as mulheres, elas não podem nem participar de reuniões, nem cidadãs são. Então isso já mostra exatamente a inferioridade ao qual elas foram colocadas desde o princípio da formação dessas estruturas. Tinha uma pequena diferença com relação a Esparta, né, professor? Esparta, mas é pela questão... Esparta, a gente também não pode... Há uma relação com Esparta, quando se diz que a mulher ela tem uma valorização. Em Esparta é indiscutível que entre todas as cidades ela vai ter uma valorização, mas é também voltada principalmente para a questão militar, porque é ela que vai gerar os filhos. Então, aquela mulher ela tem que ser bem cuidada, ela tem que ser bem tratada. Em algumas assembleias ela poderia participar, mas não tem voz ativa como poderia ser desejado pelo público feminino. O que teria de diferente entre os cretenses, professor, para a questão da mulher? A sociedade cretense é uma dessas sociedades matriarcais que se formaram durante a transição da pré-história para a história, mas essa sociedade, por ela ser vulnerável, a vulnerabilidade que eu digo é geográfica, então ela fica em um território que foi muito disputado na antiguidade e ainda sofreu com problemas ambientais que destruíram rapidamente a sociedade. As próprias invasões que vão acontecer nas regiões do planeta naquele momento fazem com que essa sociedade ela não tenha um equilíbrio para poder se desenvolver como poderia ter tido. Professor, nós estamos na Semana da Independência do Brasil, né? Uma semana importante do ponto de vista histórico, para que a gente possa sempre estar reavaliando o nosso país, que hoje é comandado por uma mulher. Como você percebe ao longo da história do Brasil a participação feminina? O que você destacaria? A participação da mulher na história brasileira, ela não é muito diferente, né, do restante do planeta. As mulheres, elas tiveram sempre uma condição subalterna, praticamente sempre donas dos lares. No início do século XX, com aquele momento de Belle Époque, aquela ideologia de modernização que nós vamos ter, as mulheres, elas procuraram um pouco mais de liberdade, mas essa liberdade ela foi tolhida pela questão do tradicionalismo e do patriarcalismo que havia na história brasileira. E os grandes movimentos sociais que nós vamos ter, principalmente na década de 60, que é o que a gente chama de Revolução Feminina, é a partir daquele momento, da década de 60, que a mulher ela vai começar a tentar, de fato, soltar um pouco as amarras que a ligava ou que mantinha ela subalterna. Ou seja, como a gente pode usar os próprios versos de alguns poemas e músicas dentro do Brasil. Começa a soltar os grilhões. Os grilhões, elas começam a ser libertados naquele momento e a partir, efetivamente, da década de 90, que é um ponto de partida muito importante, é que as mulheres, de fato, elas começam a se consolidar, principalmente no mercado de trabalho. Certo? A gente pode perceber hoje que a mulher ela busca um conhecimento e é muito maior do que o homem. Isso daí já foi, se eu não me engano, tese de mestrado, doutorado, pesquisas são feitas aqui no Brasil com relação a isso, para se perceber exatamente qual é a evolução da mulher dentro da nossa sociedade. E hoje se percebe que as mulheres elas são maioria nas escolas, as mulheres elas são maiorias nas universidades e as mulheres elas estão chegando em grande maioria com grande capacidade dentro do mercado de trabalho. Só que ainda esbarra muito na questão do conservadorismo patriarcal. Então, tal que essas mulheres que têm a mesma capacidade que o homem, é indiscutível isso, elas ainda recebem salários inferiores se compatível ao mesmo cargo ao qual elas estão trabalhando em qualquer empresa. Então, na minha opinião, isso é uma questão de tradicionalismo, mas que, logicamente, com as evoluções, com o uso da própria tecnologia, com o próprio desenvolvimento que a mulher ela vai ter ainda mais a partir desse momento, é questão de tempo para que ela assuma, de fato, uma posição, digamos assim, onde o homem possa prestigiá-la mais. Porque ela, socialmente, é importante. Socialmente, a participação da mulher é indiscutível. Agora, falta essa participação mais familiar, ela ser extravasada para o âmbito social de fato, para que a gente possa conseguir agregar tanto o trabalho masculino como feminino nas mesmas condições. Professor, o senhor gosta de futebol? Sofre um pouco, né? Sofre um pouco com o time que você torce. É assim mesmo. Mas me diga uma coisa, o Brasil é considerado o país do futebol, né? País pentacampeão do mundo, teve grandes jogadores ao longo da sua história. Mas, por exemplo, pegando essa questão da mulher, você percebe que países como os Estados Unidos, hoje, praticamente tem o grande futebol feminino, né? Futebol feminino de ponta, Suécia,
Ou seja, a Alemanha, o Japão, mas o Brasil, por exemplo, na questão da mulher, embora tenha mulheres que jogam futebol e jogam bem, nunca conseguiu, embora tenha a Marta, nunca conseguiu ser o grande país do futebol feminino. Você entende que essa dificuldade do futebol feminino brasileiro está atrelada a esse conservadorismo histórico? E indiscutivelmente, as questões, se você fizer uma pequena percepção sobre os esportes olímpicos ou não olímpicos, onde a gente tem uma participação feminina, a questão de você apoiar, a questão da organização, a questão da sistematização, ela é muito menor quando você observa o homem, porque o Brasil, a partir da década de 50, década de 60, ele é efetivado como um país do futebol, e na tradição masculina, o futebol é jogo para homem. Coisa que, por exemplo, se olha nos Estados Unidos, o soccer, que é como eles chamam o nosso tradicional futebol, eles nunca tiveram essa ideologia. Para eles, os esportes tradicionais são quais? É o hóquei, é o futebol americano, é o basquete, que você observa que é jogo de bastante contato, certo? Então, a gente observa por essa ala, a gente percebe que lá também não tem essa coisa dessa ruptura, uma evolução muito grande. Não é assim também. É porque o futebol feminino ele foi utilizado exatamente para quê? Para as mulheres começarem a se destacar, porque era um esporte que não tinha grande valor. A Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos é que vai tentar quebrar com esse paradigma, mas assim mesmo, a partir agora da entrada de grandes financiadores internacionais, é que o futebol americano, o soccer americano, ele começa a se desenvolver. Então, professor, só para entender, o time de futebol feminino norte-americano, na sua compreensão, ele chega a um patamar dentro do mundo de ser o melhor, porque na sociedade norte-americana era o esporte em que os homens não tinham interesse. Não tinham muito interesse. E a mulher vai lá para afirmar uma posição. E como os norte-americanos, felizmente para a sociedade deles, eles têm uma organização sistemática, então o desenvolvimento e as conquistas, principalmente, que foram trazidas pelo esporte nesse setor, fizeram com que se afirmasse. Então, os patrocinadores, a própria instituição que monta e que coordena os Estados Unidos lá na sua questão do futebol, eles passam a organizar melhor, dando todas as condições, em clubes, em academias, para que as mulheres possam ter todo esse acesso. Então, a gente fica olhando, as mulheres lá nos Estados Unidos, elas vão ter isso, por causa... Tem que ter um pouco de calma, exatamente para a gente poder observar a questão da prioridade. Então, como não era um esporte prioritário, então a probabilidade é muito grande que tenha enveredado por esse lado, exatamente por não ser prioridade para a sociedade. Você, como historiador, consegue enxergar algum país hoje em que a condição da mulher está mais igual à do homem, ou você não consegue assim visualizar nada? Está tudo, embora seja diferente economicamente, mas termina sendo... Olha, infelizmente, nos países tidos como subdesenvolvidos, países em projeção de crescimento, países onde a democracia durante muito tempo foi tolhida, a gente percebe que a participação feminina ela ainda é praticamente exígua. A gente observa no continente africano a submissão que isso existe, nas estruturas da Ásia, principalmente no mundo islâmico, onde a mulher ainda também é tida como apenas um elemento social, mas não um elemento ativo. Nas próprias sociedades que nós temos na região da Polinésia ainda existem muitas essas condições. Agora, na Europa, onde nós temos uma evolução social maior, principalmente na região dos países da Escandinávia, a gente percebe que ali a mulher, de fato, ela já está conseguindo ter o seu alcance social que, de fato, elas merecem. Então, quando você cita, né, que tem alguns países que já estão diferentes, né, você percebe que esses países que são diferentes são países que eles estão mais abertos a uma estrutura de uma ideologia chamada social-democracia. Né? São países em que conseguiram estabelecer já uma outra visão política, que aí termina agregando ou não também a questão da mulher. Como é que você percebe hoje, no Brasil, por exemplo, ao analisar esse momento brasileiro, o que seria a social-democracia e de que forma, professor? Você acha que estão querendo efetivá-la ou não? Bom, a social-democracia, como você tocou, é um regime, como a gente pode colocar, se for essa a expressão, hoje caracterizado de centro-esquerda, certo? Mas quando ele surgiu no final do século XIX, início do século XX, ele surge de uma ruptura do marxismo ortodoxo, tentando ser uma vertente, digamos assim, que tentava levar o socialismo, levar e conduzir a estrutura social para um caminho que não fosse o caminho revolucionário, como a gente, na história, a gente já visualiza. Porque as grandes revoluções socialistas que nós tivemos, elas são revoluções de que tipo? Elas são revoluções de guerra.
certo? São revoluções que vão mudar o curso da história, que vão provocar rupturas internas muito fortes, que vão gerar pânico social com guerras civis. E o revisionismo, que é exatamente o ramo de onde a social-democracia ela brota, ele é um ramo onde ele dizia que a gente pode reformar a sociedade, mas essa reforma ela pode ser de forma gradual, sem conflitos, utilizando mais o poder legislativo, utilizando mais a ação social do que de fato a prática econômica e industrial. Então, a social-democracia ela trabalha com essa parte, dá muita ênfase na política, onde a política ela pode ser exatamente o grande elo de desenvolvimento de uma sociedade e relegando um pouco mais apenas os aspectos econômicos e industriais que são muito fortes numa sociedade liberal. E quando a gente percebe a formação, por exemplo, a gente tem uns modelos nórdicos, que é como a gente chama do socialismo que existe lá na Finlândia, na Islândia, na Noruega, aquela região da Escandinávia. A gente percebe que essa social-democracia ela se baseia em alguns pilares. Quais são os pilares dela? Liberdade em todos os aspectos, indiscutível. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente não tem apenas uma liberdade de pensamento, uma liberdade de voto, não. É uma liberdade ativa social. Então, é a primeira marca deles. Se você é livre, você consegue, no mínimo, desenvolver as suas ideias de uma forma plena e que possa isso ajudar a sociedade em geral. Para ser assim até mais claro com quem está nos assistindo, professor, essa liberdade que você coloca seriam sociedades em que muitas das leis não estão baseadas na questão da moralidade, e sim da questão da legalidade. O legal é mais importante do que o moral. Exatamente, ou seja, a legalidade da relação jurídica ela tem que ser plena. Ou seja, a questão social ela tem que ser plena, não substituindo, pode ser uma palavra que a gente pode substituir por uma denominação onde a gente possa dizer, onde a estrutura social, a legislação, ela busca ter um alcance maior para que você tenhamos uma vida digna e que essa vida digna que nós temos, ela possa ser repassada a outras pessoas, que é o segundo grande pilar que a social-democracia trabalha. Além da liberdade, eles trabalham com o quê? Com a questão da justiça social. O que a gente percebe que a gente ainda está muito longe disso. Tá? Porque a gente olha para a justiça brasileira e nem sempre a justiça ela é válida realmente como a palavra quer dizer. E o terceiro pilar que eles trabalham é a questão da solidariedade. Aí é que é o grande ponto. Ou seja, olha a expressão que se usa. Liberdade, justiça social e solidariedade. Você funde as três coisas e você consegue criar um equilíbrio. Não é à toa que esses países ao qual eu mencionei agora há pouco, todos eles estão entre os 10 países com menos estruturas corruptivas. São os países onde os níveis de violência são mínimos. E quando a gente fala violência, é uma violência independente do sexo. Tá? Não é à toa que muitos deles estão desativando presídios. O nível de pobreza é pequeno, certo? Ou seja, eles conseguem, a partir da própria da fortificação do sistema social, reduzir as marcas da pobreza social. Agora, logicamente que tudo isso tem um custo. E qual é o custo disso? É uma intensa carga tributária. Mas, pelo menos, eles podem dizer lá o seguinte: nós pagamos e recebemos em troca. Você me fez lembrar agora, por exemplo, dentro dos pilares, né, uma frase que eu gosto de citar às vezes na sala de aula, que é assim: o comunismo histórico, ele garantiu uma certa igualdade e tirou a liberdade. O capitalismo... Igualdade que também, infelizmente, não foi alcançada. O inverso, né, que não foi alcançado. O capitalismo teria a liberdade, mas não teria a igualdade. Aí você coloca uma situação que tem liberdade, justiça social e solidariedade, que é a social-democracia. Professor, dentro desse nosso diálogo sobre mulher, sobre política, você entende que numa sociedade que consegue efetivar essa questão da liberdade, da solidariedade, da justiça social, a mulher teria uma participação mais efetiva? Seria mais fácil que ela pudesse ingressar politicamente e aí sim ela pudesse ter uma inversão de valores e, em vez de um patriarcalismo pesado, um conservadorismo muito complicado, nós teríamos uma sociedade de fato mais moderna, mais igualitária para os gêneros? Sem sombra de dúvida. A questão da social-democracia, ela pode ser um viés, pode ser uma estrutura que pode gerar exatamente toda essa ênfase que a gente está buscando e que a discussão do programa ela está atendendo, que é fazer com que as mulheres elas tivessem um alcance social. Se você olhar, por exemplo, no Brasil, foi lançada uma lei agora no Congresso Nacional, até infelizmente não tive muito tempo de olhar ainda, mas que a partir das próximas eleições, se eu não me engano 2018, não agora para 2016, os legislativos, eles obrigatoriamente vão ter que ter um sistema de cotas para a mulher.
mesmo que ela não atinja aquela votação, ela vai ter que ser eleita mulher. É isso que você está colocando. Vai ter que ser eleita. Não é mais só a candidatura. Não, acabou o critério candidatura. Agora, além critério eleição. A critério eleição. Ou seja, dentro do legislativo vai ter que haver um público feminino, ou seja, o percentual deve ser igual aos outros, cerca de 20%. Mas dentro isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Isso não impede que elas possam ocupar mais espaço. Mas obrigatoriamente vai ter que ter esse percentual dentro do parlamento. E, na minha opinião, tá? A opinião de uma pessoa que ainda está começando, dando os primeiros passos, mas a gente percebe que isso daí pode gerar um apartheid ainda maior. Você acha que pode complicar mais ainda? Pode complicar a situação ainda mais, principalmente em uma sociedade brasileira onde a gente sabe que a hipocrisia é tão forte. Bom, esse é o professor Alisson Veras, né? Termina com uma frase forte, e que a sociedade brasileira conserva uma certa hipocrisia. Demais. E aí nós vamos terminar com essa frase, esse bloco, porque você fica pensando um pouco no que o professor Wallace colocou. E a gente gosta sempre de deixar algo claro. Aqui nós não falamos a verdade absoluta, mas nós tratamos de conhecimento e cabe a você fazer a reflexão. Professor, obrigado pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser, já que você é nosso convidado aqui, cadeira cativa. Eu passei uma chuva aí, um tempinho aí de gelo, mas estamos voltando. Queria agradecer mais uma vez pela participação. Para mim é um prazer estar falando no seu programa, porque eu sei que é um programa que tem uma audiência muito boa. Muitos dos meus alunos estão assistindo durante... Sempre eu faço aquela velha propaganda, né? Para eles assistem. Eles gostam muito de você, gostam muito das suas ideias, do debate que vocês têm com os seus convidados aqui. Para mim é uma honra sentar nessa cadeira aqui do seu lado para poder expor as minhas ideias. Você vê que a gente melhorou bastante, né? Rapaz, a gente melhorou muito, muito, indiscutivelmente. E isso acho que até a própria convivência faz com que a gente melhore. Queria agradecer e desejar a todos um bom resto de ano. Não sei se eu ainda vou passar por aqui por essa cadeira. Vai passar sim, que é isso. Desejar um bom dia para todos. Com a Luma Pinheiro, ela é historiadora, hoje está fazendo seu mestrado na Universidade Federal do Piauí. E ela fala um pouco dessa questão da mulher. Ela que é uma jovem mulher, está iniciando toda uma vida profissional, uma vida acadêmica. E eu vou logo direto, né, Luma? Muito obrigado por estar aqui no nosso programa. E como é que você se sente enquanto mulher? Eu que agradeço o convite. Assim, é um pouco complicado. Aí a gente tem que perguntar o espaço em que eu me sinto sendo mulher. Na universidade, por exemplo, digamos assim, é um espaço estável. Hoje em dia, principalmente porque eu faço licenciatura. Então, na licenciatura, você encontra muitas mulheres, né? Então, é um espaço confortável. Quando você vai para o ambiente da família, eu já me sinto aquela coisa do tipo, você não pode isso, você não pode aquilo. Já tem uma tentativa de censura um pouco maior, não é? Então, assim, ser mulher, você tem que situar o espaço mesmo, porque a gente se sente de múltiplas maneiras, dependendo do espaço em que você está realmente. Luma, você coloca duas situações interessantes, né? Até alguns programas atrás, nós conversávamos aqui e colocávamos que, por exemplo, os pais de hoje, eles educam suas filhas para conquistar o mundo. Ou seja, vá lá, estude, consiga o melhor emprego, passe no curso mais importante, tenha um bom salário, seja independente. Mas isso quando eles vão falar, o pai falando para a filha. Às vezes, quando o pai está falando para o filho, vá lá, case com uma mulher que vai aceitar certas condições de ser a sua esposa. Ou seja, aí você coloca essa questão da vida universitária e da vida familiar, onde você é como se fossem dois mundos. Então, a mulher, como é que se comportar na universidade e ter um comportamento diferente na vida familiar? Ou seja, por que a família, que é quem te lança para o mundo, é justamente o local que você se sente mais oprimida? É assim, às vezes é porque a família, como você falou, a família cria você para o mundo, mas ela nunca está pronta para lhe colocar no mundo, né? Para deixar você ir. Para deixar você ir. Eu, graças a Deus, eu tive uma mãe assim que não se sabe, mas ela é feminista, ela ainda não sabe disso. Porque ela me criou muito assim, do tipo, estude, tenha seu dinheiro e case. E não case para ser sustentada ou seja mulher assim assado, né? Então, eu tive essa sorte. Agora, em relação a, por exemplo, perguntas típicas de quando você vai casar, né? São perguntas que esperam que a mulher case, não esperam que a mulher, enfim, tenha uma carreira acadêmica ou uma carreira profissional mesmo. Mas há, de fato, uma incompatibilidade, ou seja, entre a mulher, por exemplo, eu já vi algumas pessoas defender a tese, até alguns colegas de trabalho,
E não é nem por maldade, às vezes, porque a gente tem que fazer uma distinção de uma visão cultural, de a visão de alguém que quer oprimir a mulher. Às vezes alguém entende que a mulher tem que casar, que a mulher tem que ir para dentro de casa, porque tem uma visão cultural daquilo, não porque necessariamente queira oprimir a mulher. Então, alguns colegas, né, que às vezes nem querem se expor, eles colocam o seguinte: acham que o fato da mulher estar conquistando um espaço muito grande profissionalmente compromete, de fato, toda uma questão familiar, a construção de uma sociedade. Como é que você compreende isso? Isso é histórico até, né? Basando um pouco da história aqui no meio. A década de 1920 em diante, quando a mulher começa realmente a, digamos assim, a reivindicar mais fortemente os seus direitos, surgem artigos em jornais, charges, muitas vezes é assim que você quer a sua família, e na família tem uma mulher saindo para trabalhar e um homem com criança no braço, passando. Então, tem-se esse medo da inversão de papéis, mas é um medo, na minha visão, sem sentido, porque eu não acho que a profissão vai me... Hoje eu faço meu mestrado, tenho meus estudos, tenho meu namorado, quero casar. Então, isso, de modo... te pediu de pensar dentro de uma condição da mulher que já existe, que pode continuar existindo, mas está agregando novos papéis. Exatamente. A questão, hoje em dia, é muito mais comum o homem ajudar nas tarefas domésticas, por exemplo, e assim... A gente tem que tentar reciclar essa ideia. Você tocou aí no exemplo da sua mãe, e aí é o exemplo de muitas mulheres que há muito tempo já vem comandando as famílias. Você tem hoje uma expansão muito maior da mulher profissionalmente e que você tem hoje um número muito maior de casamentos e que há essa conciliação, esse compartilhar de papéis. Por que nós, por exemplo, no século XXI, em 2015... sentimos a necessidade de fazer um programa como esse para poder debater uma coisa que parece ser tão óbvia? Acho que porque a ruptura ela não se dá sem dores, né? É inevitável você romper um padrão cultural sem dores. Então, há resistência muito grande. Hoje em dia, minha mãe, ela é divorciada, ela é separada e assim... Por exemplo, o meu avô, de 90 anos, ele fala, mas não é bonito mulher separada. É a mentalidade dele. Enquanto hoje a gente sabe que os casamentos deles, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, tendem a se desfazer mais facilmente. Então, é uma questão realmente de mentalidade que é gradativo à ruptura. Luma, quando você olha para a situação histórica, por exemplo, você como historiadora, a história é um contar. Ou seja, você está contando uma história, você está reproduzindo um discurso. Mas existe um discurso que é oficial. Existe uma forma de apresentar a história dentro da sala de aula. Existem os fatos, como quem vai ser lembrado por aqueles fatos, ou seja, quem vai estar incluído. Você compreende que a historiografia, de uma forma geral, ela não deu à mulher o seu valor devido ou a história está correta, a história oficial? Até a década de 1970, a gente costuma dizer que essa história era feita por homens e para homens. Hoje em dia, a gente já tem, por exemplo, o gênero, a história das mulheres. A gente já tem campos da historiografia que permite a gente revisionar essa história das mulheres, né? Permitir que a mulher, seja ela a intelectual ou a dona de casa, que ela tenha a sua história sendo reconhecida, né, pela historiografia. Infelizmente, nos livros de história, a gente só costuma ouvir das mais famosas, Anita Garibaldi, Joana d'Arc, aquelas que realmente ousaram e impactaram o seu tempo. Mas hoje em dia, talvez daqui a uns 10, 20 anos, a gente consiga colher um pouco melhor esses frutos dessa historiografia recente. Olha, você coloca uma perspectiva aí de 20 anos para que os livros de história tenham o devido reconhecimento da mulher. E ainda agora eu perguntava acerca da necessidade de discutir esse assunto. Por que tem que demorar tanto, né? Nós temos tantos grandes historiadores, historiadoras, né? As escolas estão mais abertas, não sei por que é tão difícil, por exemplo, para que o livro didático tenha essa abertura, para que ele possa simplesmente informar um fato que todo mundo já sabe que existe. Se eu não estou enganada, o livro didático ele demora até 5 anos para ser reeditado, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, o próprio tempo de reedição do livro, a questão de quem está fazendo o lugar de quem está fazendo. Se você for ver um livro de história feito por mulheres, talvez você encontre um pouco mais de informação, não generalizando, né? A gente não pode generalizar, mas é preciso levar em conta o próprio lugar institucional daquele autor daquele livro, que está fazendo aquele livro, a intenção dele de dar visibilidade ou não para a história das mulheres. Aí realmente, novamente entra a questão da ruptura, da necessidade de um pouco mais de tempo para que as mentalidades possam ser transformadas.
Você coloca essa questão dos livros das mulheres, mas assim, até como professor, assim, quando eu olho assim, a variedade de livros que você tem que analisar um e outro, eles obedecem basicamente o mesmo esquema, a mesma questão do conteúdo. Você é uma jovem mulher, ou seja, você está fazendo seu mestrado, ainda está numa consolidação profissional. Você acha que o mercado de trabalho ele ainda dificulta a chegada da mulher? Ou esse espaço ele já está mais garantido, ele está mais livre, depende exclusivamente da mulher, da profissional? Talvez no campo da licenciatura seja um pouco mais fácil, porque é histórico também que a mulher ela tem esse cuidado com a educação, enfim. Mas em outros campos eu acredito que seja um pouco mais complicado. E basta a gente recorrer a pesquisas oficiais, ditas oficiais, que mostram que a mulher ganha até 30% menos do que o homem. Então, há essa dificuldade no mercado de trabalho, sim. Hoje em dia fala, mas tem mulher presidente da República. Temos mulher presidente da República, mas é preciso conhecer, assim, digamos assim, a trajetória, o percurso. Por que, por exemplo, não metendo política, mas já colocando, por que a Dilma, em grande parte, ela foi eleita? Não foi porque ela é mulher, mas ela tem características masculinas e sim acreditava que existiria um homem por trás dela. Nunca foi exatamente por ela... mas não foi exatamente por ela ser a mulher, mas ela tinha características masculinas, um pulso forte, uma voz firme. Então, são as características masculinas. Então, quando você vai falar de mercado de trabalho, geralmente as mulheres que conseguem ter mais destaque são essas, são mulheres que não são casadas, que se imaginam que vai ter mais tempo para trabalhar. São mulheres que mostram um pulso mais forte, que mostram características masculinas. Então, de um jeito ou de outro, o mercado continua restrito. Você me faz lembrar aqui a Nayara Barros, que é professora da Universidade Federal do Piauí, que a Nayara, alguns programas atrás, ela colocou a situação de que a mulher ou seria lady, ou ela teria que ter uma ação um pouco mais forte, né? A lady é aquela mulher que está preparada para pertencer a alguém, e a mulher é mais forte porque ela teria que copiar algumas ações parecidas com as ações do homem para poder chegar a um determinado ponto de comando e ser aceita pela sociedade. Ou seja, hoje, para que uma mulher comande qualquer instituição, seja pela análise das suas palavras, ela tem que ter uma postura que lembre o perfil de um homem na forma de comandar. Ou seja, a sensibilidade da mulher pode ser entendida como uma fragilidade. É mais ou menos isso que você está colocando aí. Sim, ainda se entende a questão do humor. Você ainda vê muito isso. É a questão do humor. A mulher leva esse humor para o trabalho, a mulher leva a sensibilidade para o trabalho. E muitas vezes empresas elas não estão interessadas nisso. Por mais que elas não falem, né? Ninguém quer falar que tem uma discriminação de gênero no interior da sua empresa. Então, essa diferenciação, ela existe sim. E também é muito, mais uma vez, é histórico essa questão das mulheres, quando elas assumem posturas de homens, são chamadas de machonas, mulheres machos. É uma tentativa de dizer que a mulher, por ela mesma, ela não tem aquela capacidade. Ela precisa se assemelhar ao homem para ter uma determinada capacidade profissional. Bom, nesse primeiro bloco nós estamos conversando com a Luma Pinheiro, que é historiadora, está contribuindo com essa discussão, que já tem um bom tempo que nosso programa está trazendo para você. O nosso objetivo não é, basicamente, tomar partido, mas é evidenciar uma discussão que, no interior das relações, ela existe. Ela, às vezes, não é reconhecida, ou não é dado a ela o devido valor, a honestidade intelectual para que ambos os lados possam colocar a situação. Então, você que acompanha o nosso programa está percebendo, faz tempo que o programa está falando dessa questão da condição da mulher. Faz tempo por quê? Porque são vários pontos de vista que nós temos que abordar. São várias questões e compreendemos que essa questão da mulher na sociedade, ela passa, sim, por uma discussão muito forte, principalmente a nível de Brasil. A semana passada eu acompanhava o jornal, né, da TV comercial, que noticiava a 36ª esposa que era assassinada em Teresina, no ano de 2015. E quando o repórter dessa devida TV foi nas ruas conversar com os vizinhos, as pessoas que conheciam, né, o casal, os vizinhos foram unânimes em falar que o homem que praticou o crime tratava-se de uma pessoa espetacular, solidária, muito boa, né, e que a mulher também era e que eles eram um casal muito bacana. Ou seja, percebe-se claramente que ali há uma ação em que o indivíduo vai pagar por um crime, mas que é uma ação que ela é fruto de uma construção cultural. De fato, talvez até na intimidade seja de fato um bom homem, do ponto de vista das relações, mas um bom homem que tem uma visão
machista e que essa visão talvez potencialize uma ação do qual ele vai até se arrepender depois. Como é que você analisa esses números, Luna? A questão da violência contra a mulher, ela costuma ser disfarçada, até por essa questão. Ah, mas era um marido e uma mulher, foi uma briga de marido e mulher. Briga de marido e mulher, ninguém vai te acolher. Mas não é exatamente assim que as coisas são. Com certeza isso é fruto de um machismo, a questão da posse, de que aquela mulher é um objeto que tem que servir a um homem, aos interesses de um homem. Então, há esse pensamento que leva à violência. Dentre, é óbvio, um caráter doentio do ato de assassinar uma mulher ou um homem, seja quem for, já é um ato doentio. Mas os motivos que levam você a assassinar uma mulher, seja por ciúme, por achar que maridos, namorados, que não aceitam o término de relacionamento e não aceitando o término de relacionamento acabam assassinando a parceira. Então, isso é um ato de machismo, um ato de ver ainda a mulher como posse, como propriedade. Porque quando você tem o inverso da coisa, às vezes a mulher, ela não parte, vamos dizer, para o assassinato do homem, mas ela tem, às vezes, uma atitude de tentar prejudicar moralmente, socialmente, ou seja, ela desqualificar aquele homem. Bom, eu te agradeço, né, por ter vindo aqui conversar com a gente, dar essa colaboração. Nosso programa tem outras convidadas hoje e o programa está sempre aberto. Quando você estiver à disposição, lá no seu mestrado, se quiser trazer alguma coisa da universidade para cá, o programa é da universidade, você pode ficar à vontade. Obrigada, agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom, estamos de volta para o último bloco do programa Consciência Humana. No primeiro, nós conversamos com o professor Wallace Veras, ele que falou aqui de várias questões importantes acerca da história. No segundo bloco, nós ouvimos aí a Luma Pinheiro, que é historiadora também, está fazendo o mestrado dela, dando o ponto de vista dela da questão da mulher. Vou conversar agora com a Juliana Maranhão, né? A Juliana Maranhão é nutricionista, estudante de biologia, não sei se ela continua ainda nesse estudo da biologia, mas é uma nutricionista profissional, principalmente dentro da área esportiva, e é uma jovem que já trabalha, conquista seu espaço, mantém sua vida. Juliana, você não vem com a visão da historiadora nem do historiador, você vem com a visão mesmo da mulher que está no campo de trabalho, ou seja, como é que você convive, entendeu, a sua dificuldade para afirmar a sua luta, o seu espaço na sociedade? Então, percebemos que ao longo da história, né, a mulher vem conquistando seu espaço. E hoje em dia é bem evidente, porque principalmente na minha profissão, que é mais voltada à parte, as mulheres estão mais engajadas na minha profissão, certo? Mas ainda ocorre o quê? Que se tiver um homem, o homem é mais procurado. Certo? Mesmo numa profissão como a nutricionista, que até por estar muito associada à questão da alimentação, seria até uma função teoricamente mais feminina. Exato. Mas quando tem um homem, ele é mais procurado que a mulher. Ele tem um espaço maior, ele conquista um espaço maior. E até também na questão de emprego, já aconteceu situações em que uma empresa, não vou falar o nome, mas que ela estava contratando homens porque não queria mulher, não queria nem entrevistar a mulher porque a mulher engravidava. Então, essa empresa só queria contratar homens. Você fala da situação hoje de trabalho, na formação, você já, mesmo jovem, você já conseguia visualizar que teria essa dificuldade? Ou seja, que mundo era esse que você adentraria para poder dividir espaços, disputar ocupações? Sem dúvida. A mulher, ela ainda está nesse período de transição, de estar conquistando espaço. Apesar de já ter conquistado muita coisa. Mas para se autoafirmar ainda está com essa dificuldade. Você, voltando para a questão da nutrição, Juliana, a nutrição ela é um ponto importante, e aí o convite a você é estabelecido justamente por conta disso, porque a nutrição hoje ela consegue ocupar um espaço, uma necessidade das pessoas muito grande. Todo mundo está preocupado com a boa alimentação, todo mundo está preocupado em se alimentar de forma saudável. E a mulher sempre foi associada, como eu disse agora há pouco, a essa questão da alimentação. Essa afirmação do homem dentro do campo da mulher, ou seja, ele encontra essa facilidade, como esse campo da nutrição, e a mulher continua encontrando dificuldade na questão do campo do homem. Ou seja, até que ponto, por exemplo, a sua formação, o seu estudo, ele vai fazer o diferencial
ele vai te garantir um lugar ou não enquanto mulher? Assim, a gente tem que estar preocupada sempre em estar se destacando, certo? Como ainda tem essa luta de gênero ainda, a mulher ela tem que estar, de certa forma, até sobressaindo do que o homem, está se destacando, tentando mostrar mais o trabalho, tentando, de certa forma, aparecer mais. Juliana, nós vemos um mundo de uma ditadura da beleza, né? Exatamente. Ditadura da beleza, ou seja, você tem uma sociedade que, por exemplo, ela cria estereótipos são muito fortes, e esse estereótipo ele entra muito nesse seu campo de atuação profissional da nutrição, porque você tem uma correria muito grande, e hoje, tanto de homens quanto de mulheres, em busca de um corpo perfeito, ou seja, do peso ideal. E pessoas entram em depressão por conta de uma série de coisas. Você não acha que essa questão ela está ficando muito forte, ou seja, que as pessoas estão esquecendo de viver, de fato, para buscar apenas um padrão, né, que está estabelecido? Com certeza. Eu digo que 70% dos meus clientes, eles não me procuram só pela saúde, mas sim pelo um estereótipo de beleza, porque está muito forte. Hoje seguimos modelos, certo? A tendência atual é seguir modelos, é ver aquela pessoa que tem um corpo bacana, que aparece na televisão, que é, de certa forma, adorado por todos. Então, as pessoas querem se parecer com aquela pessoa. Elas deixaram a sua identidade para querer ir atrás de parecer com outras pessoas. Quando você coloca essa questão do corpo bacana, ou seja, e não estaria aí também, e principalmente, né, a maior fragilidade da mulher enquanto ser social, ou seja, por muitos anos a mulher só conseguiu um certo espaço em determinados segmentos, determinados trabalhos, quando ela tinha essa beleza, quando ela tinha esse corpo que facilitava o ingresso dela no trabalho, e buscar esse corpo ainda não é reforçar esse machismo? Sem dúvida. Existe ainda muito aquela coisa de a mulher ter, por sua beleza, ainda tem comentários ainda, surgem comentários ainda que se tem uma boa profissional, se ela conquistou aquele lugar, for alguma coisa por trás, ou foi pela beleza, ou foi pela conversa, mas não por sua capacidade profissional. Ainda tem muito esse machismo ainda sobre isso. Então você que está acompanhando o nosso programa, a gente conversa nesse último bloco com a nutricionista Juliana Maranhão. E aí você viu que nós começamos com o historiador, o professor Wallace Veras, falou aqui de muita coisa, né, desse momento que a mulher vive na história do Brasil, né, citou aqui questões do mundo, grandes populações, civilizações antigas que tiveram ou não espaço com relação à questão da mulher, civilizações, né, que foram fundamentais na formação filosófica, religiosa, citou a participação da mulher dentro do Brasil, ou seja, o contexto em que a mulher é inserida. No segundo bloco do programa nós conversamos com a Luma Pinheiro, que traz, né, essa visão da mulher historiadora. E a gente conversa com a nutricionista Juliana Maranhão, que traz uma visão da profissional, de uma profissional que teoricamente ocupa um espaço que de fato seria voltado para a mulher, mas que também tem a participação do homem. Coloca a questão do corpo, a questão da busca por uma perfeição, essa questão da mulher ainda dentro do mercado de trabalho, muitas vezes quando ela tem, né, a capacidade de seduzir, ainda algumas pessoas acharem que ela vai ocupar um espaço por conta da sua beleza e não da sua capacidade intelectual. Então veja que a discussão de gênero, né, e nós já estamos com essa discussão há um bom tempo, ela é uma discussão muito ampla. Ela é uma discussão que traz você, telespectador, você que é homem, que é mulher, que é homossexual, entendeu? Você que tem a sua orientação sexual, você que tem a sua orientação religiosa, filosófica. Perceba a dificuldade que nós brasileiros ainda temos de perceber, né, conviver e estabelecer diferenças que possam nos ajudar a ter uma harmonia na sociedade. É lógico que nós não vamos pensar igual. A Juliana vai pensar de uma forma, eu vou pensar daquela mesma forma que a Juliana pensa. É lógico que o Brasil ainda vai ter, por muitos anos, ainda conceitos, né, que vão ser muito dogmáticos, conceitos que ainda vão se afirmar na sociedade e que ainda vão tentar impedir certas manifestações, certas liberdades. E dentro disso tudo, a mulher, ela ocupa essa dificuldade, ou seja, ela vai encontrar muitas barreiras. E se a mulher ocupa, o homossexual ocupa,
tá certo? Ou seja, outras orientações religiosas que não são as convencionais vão ocupar também, outras orientações filosóficas vão poder ocupar. E o nosso programa Consciência Humana, ele vem principalmente para que a gente possa, no mínimo, estabelecer um processo de diálogo. A sociedade precisa dialogar, conversar, trocar ideias. Eu costumo dizer o seguinte: você pode viver o conflito ou o confronto. O conflito é o conflito de ideias. O pai e o filho eles têm conflitos. O marido e a esposa têm conflitos. Dois amigos têm conflitos. Agora, conflitos, se eu entro em conflito, ou seja, eu estou defendendo uma coisa, você que está aí do outro lado discorda. Isso é um conflito, então nós vamos conversar para resolver. Não precisa partir do conflito para o confronto. O confronto é a briga. O confronto é o desrespeito, é a intolerância, é a violência. Eu acho que é nisso que a nossa sociedade está pecando, né? O conflito, ele faz parte da vida. É bom que a gente possa estabelecer o bom conflito, porque ele vai estabelecer o bom diálogo. O que nós não podemos estabelecer é o confronto, é a violência. Alguém que não concorda contigo e você partir ali para uma violência muito complexa, uma violência muito grande, né? Aí o confronto ele vai estagnar o diálogo e sem diálogo a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então essa é a contribuição que o programa Consciência Humana traz para você que é nosso telespectador, para que a gente saiba viver o conflito, a diferença de ideias, conversar sobre ela e evoluir juntos. Porque assim a sociedade vai para algum lugar e você passa a respeitar os gêneros independente da sua condição, mas principalmente pela sua capacidade de colaborar e da sua capacidade de pensar e principalmente a sua capacidade de sentir. Juliana, eu te agradeço aí pela oportunidade de fazer parte do nosso programa, te desejo aí boa sorte no teu trabalho. Né, tive a honra aí de ser seu professor, tá bom? E espero que você possa, né, independente da sua condição de gênero, você possa vencer na vida pela sua capacidade e pela sua intelectualidade. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando aqui e também ressaltar a importância aqui do programa de estar enfatizando isso, a importância das mulheres, a conquista das mulheres, o que ainda tem que ser feito ainda para a gente conquistar o espaço de fato. Bom, você que acompanhou o nosso programa Consciência Humana nessa semana da independência do Brasil, né? Precisamos ser livres. Independência ou morte, alguém disse algum dia, né? Dom Pedro I, 7 de setembro, né? Os historiadores entram em confronto sobre como de fato isso ocorreu, se nós conquistamos essa independência ou não. O problema é que nós ainda precisamos construir muita coisa nesse país. Nós precisamos ser mais brasileiros do que nunca. E ser brasileiro não é concordar com tudo, é saber discordar, mas é saber contribuir, é saber que a nossa construção ela tem que ser social e uma construção social ela precisa garantir aquilo que o professor Wallace falou no começo do programa, a solidariedade, a justiça social, a liberdade, a condição de ir e vir de cada cidadão. Né? Eu gosto muito dos princípios constitucionais brasileiros, ou seja, os princípios da Constituição do Brasil, princípios fundamentais da Constituição brasileira são muito importantes. Então leia. Já que nós estamos nessa Semana da Independência, você que é pai, você que é professor, chame seu filho e diga: meu filho, vamos aqui ler os princípios fundamentais da Constituição brasileira. O que eles dizem para a gente? Porque às vezes a lei só existe no papel porque a gente não luta por ela. A lei está lá, ela foi muito bem pensada, muito bem construída, mas se a gente não for atrás, não vai existir nada. Então vamos viver a nossa independência, não vamos apenas falar que houve a independência, nós ainda precisamos conquistar muita coisa. Esse é o seu programa Consciência Humana, nós te agradecemos por acompanhar o nosso programa, tá certo? Mandamos aqui um grande abraço para você que nos acompanha, divulgue o nosso programa, a nossa TV Assembleia, e é com muito carinho, com muito amor que a gente fez mais esse trabalho e leva para você, que é nosso telespectador, o melhor daquilo que tem em Teresina, daquilo que se pode pensar e que passa aqui pela TV Assembleia, que passa aqui pelo programa Consciência Humana. Nós te agradecemos, na próxima semana estamos de volta, toda segunda às 9 da noite, domingo às 10 da manhã, aqui no canal 16, TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense. Até a próxima semana, se Deus quiser. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis.